o Banco Central do Brasil, através do Conselho de Política Monetária, resolveu manter a taxa Selic, a taxa básica de juros, em 13,75%. Quem vai falar sobre esse assunto é o economista Otílio Rodrigues. Algumas vozes do governo têm protestado, inclusive contra o presidente do Banco Central, o economista Roberto Campos Neto. Você, que avaliação faz da manutenção da Selic nesse percentual, Otílio? Muito bem, Edvan, uma alegria estar aqui novamente nesse fórum, nesse espaço, para a gente debater, discutir temas da atualidade, fazer reflexões. Toda essa celeuma que se criou, na verdade, a gente cria-se uma nuvem de fumaça aí, às vezes, para esconder outras questões importantes, né? O que todo cidadão deve entender, deve compreender é o seguinte: qual é a função de um Banco Central? Um dos papéis do Banco Central do Brasil, previsto na Constituição, é a defesa da moeda nacional e do controle da inflação. E o que está em xeque aí nesta questão é o seguinte: você tem dois caminhos para optar. Você pode fazer uma opção por um controle rigoroso da inflação e, consequentemente, quando você controla a inflação, você preserva o valor da moeda, o valor de compra da moeda, porque a inflação é uma corrosão do poder de compra da moeda, ou você afrouxa o controle, e esse controle da inflação se faz através da taxa de juros, é uma das medidas dos instrumentos de política econômica disponíveis hoje no mundo atual para controle da inflação e, consequentemente, preservar o valor da moeda nacional. E a outra maneira, você afrouxa este controle e aí os políticos populistas, tentando ganhar importância nisso daí, fazem uma crítica contundente. A questão é o seguinte: qual a alternativa que tem? Ou você aumenta os juros ou controla a inflação. Não dá para atender os dois objetivos simultaneamente. A opção que tem é o que está acontecendo na Argentina. Se você não controlar rigorosamente a inflação através do aumento da taxa de juros, porque aí você inibe o consumo e, consequentemente, tem um efeito colateral que inibe o investimento das empresas, que depois a gente comenta também, ou então você deixa solto, e aí o que acontece? Uma alta taxa inflacionária. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo no nosso vizinho Argentina. A Argentina chegou a uma inflação nos últimos 12 meses de 114%. E a opção que a gente tem que fazer é: nós queremos isso para nós? Todos nós aqui, da nossa geração, os que têm um pouco mais de idade, lembra aí, até a década de 90, até o Plano Real, do problema que era a inflação no Brasil e os preços, os custos que se paga por uma inflação desenfreada, descontrolada, são muito maiores do que o custo que se paga com uma alta taxa de juros. Então, essa celeuma toda que foi criada aí pelo presidente Lula e essa artilharia contra o presidente do Banco Central é só uma nuvem de fumaça para esconder, muitas vezes, a ineficiência, a inoperância do governo naquilo que tem que fazer. A gente tem que entender o seguinte: ninguém está defendendo aqui uma alta taxa de juros. A pergunta é: que alternativa que nós temos? Nós queremos uma inflação, e o Brasil, vamos lembrar aqui, nós tínhamos uma taxa de Selic lá antes, pré-pandemia, em 2% e chegou a 13,75%. Essa foi a 7ª reunião em que o Copom manteve a taxa em 13,75%. Ninguém está defendendo aqui uma taxa de juros alta. A questão é: que alternativas que nós temos? Vale a pena correr o risco de afrouxar o controle da inflação através desse remédio amargo que é os juros e correr o risco de uma inflação desenfreada? Vamos lembrar também, durante a pandemia e pós-pandemia, foi o primeiro Banco Central do mundo a elevar as taxas de juros, saiu na frente, controlou bem a inflação. Hoje no Brasil, nós temos a menor inflação dos países desenvolvidos. Aonde que se imaginou um dia a gente chegar numa inflação inferior à inflação americana, lá nos Estados Unidos, inferior à taxa de inflação na Comunidade Econômica Europeia, inferior à inflação na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra? Isto, é claro, tudo tem um custo. Então, é essa análise que eu faço e eu deixo esses pontos aí para o cidadão refletir quais são as alternativas que a gente coloca. Otílio, isso tem um efeito mais negativo para o setor de produção, ou isso pode equilibrar a economia e, especialmente, pode produzir maior confiabilidade para o setor produtivo, que é realmente, parece, a grande âncora, não é, Otílio? O setor produtivo é a locomotiva que carrega, que puxa, né, toda a economia de um país. Os juros altos, ele tem um efeito inibidor, primeiro, sobre o consumo.
Porque vamos imaginar que, com as taxas de juros muito baixas, as pessoas se sentem estimuladas, incentivadas a se endividarem e a comprarem mais, a consumir mais. A consequência de um maior volume na demanda, no poder de compra, com a disponibilidade de crédito, porque os juros estão baixos, e isso estimula as pessoas a consumirem mais, a comprar mais, quando a oferta não atende suficientemente, gera um impacto nos preços. A primeira consequência de uma alta taxa de juros é a inibição do consumo. O crédito fica mais caro, a dificuldade de concessão de crédito aumenta, porque com a maior taxa de juros, as pessoas que pagam juros também têm dificuldade em honrar os seus compromissos, isso gera inadimplência, e um maior índice de inadimplência fazem com que os agentes que concedem crédito, os bancos, dificultam a concessão de crédito e isso inibe o consumo. A pergunta que você me faz é quais são as consequências disso nas empresas. Sem dúvida que uma maior taxa de juros tem uma consequência negativa nas empresas. De duas formas, os juros altos impactam nas empresas. Primeiro, sobre os investimentos, né? Aquelas empresas que fazem planos de investimento para aumentar sua capacidade produtiva, para gerar novas plantas produtivas, novas instalações, mais equipamentos, toda a estrutura de aumentar a capacidade de produção, eles são inibidos porque a maior taxa de juros faz com que aumente o risco de retorno desse investimento. E é claro que um menor volume de investimentos traz como consequência menos emprego, menos produção e gera todo um ciclo vicioso, onde uma coisa, na etapa seguinte, vai reduzindo mais ainda o nível do emprego, o nível da renda. Tem um segundo efeito, que é no processo de venda das empresas. Por exemplo, hoje nós já não usamos mais cheque. Antigamente tinha o tal do cheque pré-datado. Hoje é tudo no cartão de crédito e cartão de débito. Só que é o seguinte, isso dá mais segurança para as empresas, porém tem um custo. As empresas que recebem o cartão de crédito ou o cartão de débito, porque quase ninguém mais usa dinheiro também em espécie, como se usava antigamente, né? Todos nós hoje vamos fazer nossas compras, nossas transações, a gente usa o cartão. Só que a gente tem que entender que para a empresa o uso do cartão tem um custo. Se por um lado ela tem uma maior segurança, porque a administradora do cartão garante o recebimento, não tem mais aquela incerteza que tinha, por exemplo, com o cheque sem fundo, que antes a empresa recebia o cheque, depositava o cheque, se o cheque voltasse sem fundo era prejuízo. Quando a empresa vende através do cartão, ela elimina esse risco, porém tem um custo. E aí qual que é a consequência, qual que é a relação entre a taxa de juros Selic e essas transações com cartão de crédito que eu estou me referindo? Porque é o seguinte, a empresa precisa de capital de giro, ela compra as mercadorias, muitas vezes ela compra, recebe, tem até um prazo para pagar, mas aí para vender ela tem que conceder prazo aos consumidores, ou então mesmo vendendo à vista no cartão de débito, mas tem um custo para pagar a administradora, mas quando ela vende a crédito no cartão de crédito, ela pode antecipar o recebimento dessa venda que foi feita a prazo no cartão, você vai lá, compra no cartão de crédito em 10 vezes, 6 vezes, às vezes sem juros, seja lá o que for, mas se a empresa que vendeu aquela mercadoria ou um serviço através do cartão de crédito e ela precisando do dinheiro para mobilizar o giro dos negócios, para comprar mercadorias, tem estoque, ela vai no banco e ela antecipa o recebimento daquele cartão de crédito que foi parcelado em 4 vezes, 6 vezes, 10 vezes, 12 vezes, 36 vezes, como é agora. Isso tem um custo. Quando a taxa de juros sobe, esse custo de desconto, né, para ela receber em espécie do banco, ela tem que pagar um custo financeiro mais alto. Então, uma taxa de juros Selic, nas alturas que está, ela impacta também na empresa nesse sentido. Então, primeiro, inibindo o investimento, o segundo efeito, encarecendo as antecipações dos recebíveis, como se diz, e o terceiro efeito, é claro, que também impacta, é que se inibe o consumo. Consequentemente, tem um efeito também nas empresas, porque as pessoas deixando de comprar menos porque não tem crédito, vai reduzir o volume de vendas nas empresas. Do ponto de vista das empresas, é este o efeito que uma alta taxa de juros, como está hoje, é bom lembrar aqui que também o Brasil tem hoje a maior taxa de juros real do mundo desenvolvido que eu estou falando. Não vamos falar dos países subdesenvolvidos, que tem outras consequências. Como assim? Ora, o que é taxa de juros real? Se você compra um título do Tesouro Nacional hoje, vinculado à Selic, no período de um ano, você ganha 12,75% de rendimento. Se você investiu R$100 em títulos do Tesouro, no final de 12 meses, ou do período acordado,
você recebe R$ 112,75. Você teve um rendimento de R$ 12,75. Mas isso é ganho nominal, porque você tem que subtrair o valor da inflação. Como nós estamos com uma inflação de 3 e alguma coisa, quer dizer que se eu estou recebendo 12,75, quase 13 de juros nominal, mas aí o meu poder de compra, o que eu comprava com 100, agora eu preciso de 103, quer dizer, o meu poder aquisitivo por conta da inflação atual, eu perdi R$3 ou 3%, quer dizer que eu tive um ganho real. Se eu ganhei 13 e perdi 3, eu tive um ganho real de 10. Esse juro real, ele é um balizador das decisões de política econômica, como também das decisões de compra dos agentes. A pergunta é, por que o Banco Central não baixa, então, esse juro? Segundo a ata do Copom, dessa última reunião, é porque eles estão assumindo uma atitude de prudência e cautela, porque com inflação não se brinca, o controle da inflação não é assim imediato, se toma decisões hoje e os efeitos, a correção ou o degringolamento de uma decisão que se tomou hoje só vai aparecer lá no futuro. Então o Banco Central, pela ata que ele publicou nessa reunião de quarta e quinta-feira da semana passada, ele já está sinalizando que eles vão, na reunião de 1º de agosto, deve reduzir a taxa de juros. Por que não fez isso ainda? Por conta da prudência, da cautela que o Banco Central, em face de toda a história que nós temos de descontrole inflacionário, da inflação inercial e tudo mais que nós vivemos lá nos anos 80 e 90, que não queremos que volte mais jamais, né? Porque o custo social, o maior imposto é o imposto inflacionário que atinge primeiramente os pobres. Então, por uma atitude de cautela, não estou defendendo aqui o Banco Central, eu acho também que uma menor taxa de juros é melhor para o Brasil, é melhor para todo mundo. Ninguém defende uma alta taxa de juros. Agora, a questão é um remédio amargo que talvez a gente tenha que tomar agora para garantir um futuro melhor.